E aí, tudo bem com você? Bom, hoje nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, ou para muitos familiarizados, PFC. Vamos direto para a definição. O que é o princípio fundamental da contagem? Nada mais é do que o produto da quantidade de modos que uma determinada ação pode ser realizada. Vou dizer uma coisa que eu sempre digo em meus vídeos: o que é produto? Produto nada mais é do que multiplicação. Ou seja, reformulando, o princípio fundamental da contagem nada mais é do que a multiplicação da quantidade de modos que uma determinada ação pode ser realizada. Vamos entender melhor com os exemplos. Renato, Joana e Carlos disputam um torneio de xadrez, no qual são atribuídos prêmios ao campeão e ao vice-campeão. Quais são as possíveis premiações? Qual é a primeira pergunta que a gente vai ter que fazer para poder resolver esse exemplo? Vamos primeiramente saber a definição, como a gente já viu anteriormente, de princípio fundamental da contagem. Nada mais é do que a multiplicação de todas as possibilidades que uma determinada ação tem de ocorrer, galera? Ou seja, quantas são as premiações que são possíveis nesse torneio? 2 premiações. Nossa, Renan, por que 2 premiações? Veja que lá no final do exemplo, ele fala que são atribuídos prêmios ao campeão e ao vice-campeão, ou seja, 2 possibilidades. Ou seja, ou a pessoa é campeã, ou vice-campeã, ou então não é nada. Daí vamos trabalhar com quadradinhos. Vamos fazer o primeiro quadradinho do campeão multiplicado pelo segundo quadradinho do vice-campeão. Inicialmente, quais são as possibilidades que essas 3 pessoas têm de ser campeão? Inicialmente, qualquer uma das 3 pode ser campeão, ou seja, são 3 possibilidades. Após a primeira pessoa já ter sido campeã, quantas pessoas sobraram para poder concorrer ao vice-campeão? Sobraram 2 pessoas, ou seja, a multiplicação simples, 3 vezes 2, 6 possibilidades das possíveis premiações desse torneio de xadrez. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. De quantos modos 3 pessoas podem se sentar em um sofá com 5 lugares? Qual que é a pergunta que nós temos que fazer para poder resolver essa questão? Quantas pessoas que estão aptas a sentar no sofá? São 3 pessoas, ou seja, são 3 quadradinhos que a gente vai ter que utilizar aí na nossa multiplicação. Primeiro quadradinho multiplicado pelo segundo quadradinho, multiplicado pelo terceiro quadradinho, porque o princípio fundamental da contagem nada mais é do que essa multiplicação de todas as possibilidades que nós temos. Vamos pensar assim, o sofá tem 5 lugares. Beleza, imagina aí um sofá com 5 lugares. Quando essa primeira pessoa dessas 3 chegar para poder sentar nesse lugar, quantas possibilidades de lugar ela vai poder escolher? Ela tem as 5 opções de lugares, podendo escolher a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta. Ou seja, são 5 possibilidades de lugar que ela tem. Então, essa vai ser a resposta para a gente colocar no nosso primeiro quadradinho. Após a primeira pessoa das 3 pessoas já estar sentada no sofá, quando chegar a segunda pessoa, quantas possibilidades de lugar ela vai poder escolher? Bom, vai poder escolher 4 lugares, sendo que o primeiro lugar já foi ocupado pela primeira pessoa que já sentou no sofá, E por último, mas não menos importante, a última pessoa chega. Quantas possibilidades de escolha ela vai ter ao chegar para poder sentar nesse sofá? Vai ter 3 possibilidades, sendo que a primeira pessoa já ocupou um lugar, a segunda também já ocupou um lugar, restaram 3 opções para ela poder escolher aí então. Multiplicando 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, ou seja, essas 3 pessoas possuem 60 modos diferentes de sentar nesse sofá com 5 lugares. Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque ele requer muita atenção para o seu entendimento. Exemplo 3. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são formados números de 4 algarismos distintos. Entre eles, são divisíveis por 5. Observe que é uma questão mais delicada e requer um pouco mais de atenção. Vamos para as alternativas. Letra A, 20 números. Letra B, 30 números. Letra C, 60 números. E letra D, 120 números. Como que a gente vai chegar nessa resposta? Primeiramente, a gente tem que ter noção que ali na questão fala sobre algarismos distintos. O que são algarismos distintos? São algarismos que não podem se repetir. Ou seja, se eu já utilizei um número dessa lista que foi apresentada, ou seja, de 1 a 6, eu não posso jamais repetir, porque os algarismos necessitam ser diferentes. O primeiro passo para a gente resolver essa questão, a gente tem que saber que são números de 4 algarismos. Então a gente vai colocar ali embaixo quantos quadradinhos? Exatamente isso, 4 quadradinhos, sendo multiplicados um pelo outro aí então. O segundo passo é ir para essa segunda restrição, que dentre esses números formados de 4 algarismos, eles têm que ser divisíveis por 5. Ou seja, quais são as possibilidades que esse número de 4 algarismos tem de ser divisível por 5? Entra naquela regrinha básica.
Para o número ser divisível por 5, ou ele tem que terminar com 0, ou então com 5. Entretanto, nessa lista que ele apresentou para a gente, não tem o número 0, tem apenas o número 5. Então, quantas possibilidades que esse número tem de ser dividido por 5? Apenas uma possibilidade, pois se a gente dividir 1 por 5 vai dar resultado com vírgula, se a gente dividir 2 por 5 vai dar número com vírgula, 3 dividido por 5 vai dar número com vírgula, 4 dividido por 5 também, e assim como 6 dividido por 5 vai dar um número com vírgula, ou seja, apenas uma possibilidade que a gente tem desse número ser divisível por 5. Beleza, mas para ficar melhor para organizar, onde que a gente vai colocar essa possibilidade que a gente encontrou do número ser divisível por 5? Vamos colocar na última posição, porque é a última posição que é a terminação do número que necessita ser com 5. Nós vamos colocar o número 5 ali embaixo? Não. Porque no princípio fundamental da contagem a gente não trabalha com os números em si, a gente vai trabalhar com possibilidades. Então, quantas são as possibilidades desses números apresentados serem divisíveis por 5? Apenas uma possibilidade. Vamos colocar esse 1 lá na última casinha. Lembrando sempre que são algarismos distintos, ou seja, eles não podem se repetir. O exemplo apresentou 6 números pra gente, nós já utilizamos um deles e restaram mais conta então para a gente completar nossa tabelinha. 5 números. Nós vamos colocar esse 5 lá no início da nossa tabela, na primeira posição. Depois que a gente já utilizou 5, vão restar mais 4 possibilidades, que vai ser a nossa segunda colocação, né, nosso segundo quadradinho. Depois de já ter utilizado 4, vão restar mais 3, e aí completou a nossa tabelinha. Vamos multiplicar esses quadradinhos, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 1, 60. Então, nossa resposta, gabarito, letra C, 60 números. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 4. Considere os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Usando os algarismos dados, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Agora aí vocês já puderam ter uma noção, né? Como no exemplo anterior foi número de 4 algarismos, a gente colocou 4 quadradinhos. Como esse exemplo pediu números de 3 algarismos para a gente formar, nós vamos colocar nada mais, nada menos do que a multiplicação de 3 quadradinhos, que vai resultar na nossa resposta. Concordam comigo que foram apresentados 6 números, só que dentre eles, se a gente começar com 0, não vai ser um número de 3 algarismos, né? Porque 0, vamos supor, 0,43. É o número 43, ou seja, vai fazer diferença o 0 na primeira posição, porque já vai estar desrespeitando a regra e não vai ser um número de 3 algarismos. Então, o número de possibilidades que nós temos de começar esse nosso número de 3 algarismos são 5, porque o 0 não vai poder iniciar ali o nosso número. Observe que o exemplo não pediu algarismos distintos, ou seja, nós vamos poder repetir nossos números quantas vezes necessário, com exceção da primeira posição, porque o 0 não pode ser iniciado em um número, né? Após a gente ter utilizado um número, a gente pode repetir na segunda e na terceira posição? Show de bola! Quantas possibilidades de números que nós vamos poder adicionar, então, na segunda e na terceira posição? 6 possibilidades em ambas, porque não vai deixar, né, de ser números com 3 algarismos, independente de a gente adicionar 6 na primeira posição e 6 na segunda posição. A única exceção mesmo, né, a única coisa que a gente tem que prestar atenção nesse exemplo é o 0 ali na primeira posição, o que vai descartar totalmente a hipótese de ser um número de 3 algarismos. Letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos, agora sim são números de 3 algarismos distintos? Vamos lembrar lá da letra A. A gente pode começar um número com 0? Obviamente não, porque senão não vai ser um número de 3 algarismos, né? Vai estar desrespeitando essa regra aí, então. Então, nós vamos ter, então, 5 possibilidades de começar o nosso número. Como um número já foi utilizado, não pode ser 6 possibilidades, correto? Porque são algarismos distintos. Aí sim entra essa restrição, como não tinha na letra A, né? Então, o 0 só foi retirado, mas ele não foi utilizado. Quantas possibilidades agora que a gente tem de preencher a nossa segunda casinha, nosso segundo quadradinho ali? São 5 possibilidades. Meu Deus, como assim 5 possibilidades, sendo que a gente já usou o 5 ali inicialmente? Lembrando, nós não estamos usando o número 5, e sim 5 possibilidades, né? A gente não vai estar repetindo. Nossa, mas então por que repetiu o número 5 aí, as 5 possibilidades? Porque o 0... ele foi descartado na primeira opção, mas ele não foi escolhido. Ele só não podia ocupar a primeira posição. Mas já na segunda ele pode. Então são 5 possibilidades de escolha novamente. E aí sim, após ter escolhido um número dentre esses 5 apresentados novamente, vão restar apenas 4. Multiplicando 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100,
é a resposta então da nossa questão. Bom, galera, esse foi o vídeo, né? Essa foi a explicação bem resumida de princípio fundamental da contagem. Espero que você tenha entendido e compreendido. Se você gostou, não se esqueça do like e se inscreva no canal. Galera, vamos ajudar o canal a chegar às 4.000 horas e aos 1.000 inscritos, galera. Se inscreve no canal se esse vídeo te ajudou. Olha os vídeos anteriores, beleza? Vai estar aparecendo um card aqui em cima agora da nossa playlist de matemática. Você que está no segundo ou no terceiro ano, os vídeos de número fatorial, logaritmo, vai te ajudar bastante. Então passa lá que eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Fui!